Minhas cordiais saudações a todos os nossos diocesanos de Limeira e também aqueles que nos acompanham pelas redes sociais, né? Sejam muito bem-vindos aqui à nossa transmissão. Hoje vamos falar sobre o mês de agosto, o mês vocacional. O mês de agosto é um mês temático, é um mês dedicado somente às vocações. Então, neste ano de 2021, dia 1º de agosto, cai no domingo, e nós vamos celebrar a vocação ao ministério sacerdotal, né? É o famoso Dia do Padre. No dia 8, vamos refletir sobre a vocação à vida familiar, celebramos o Dia do Pai, né? No dia 15, festa, solenidade da Assunção da Virgem Maria, nós celebramos o Dia dos Consagrados, e neste ano cai justamente no dia 15, né? No dia 22, celebramos a vocação aos ministérios laicais, né? A vocação do leigo na igreja, aos ministérios extraordinários. E no dia 29, no último domingo de agosto, esse ano vai ter 5 domingos, no mês de agosto, nós celebramos o dia do catequista. Então, neste programa, nós vamos meditar um pouquinho sobre a vocação ao ministério sacerdotal, a vocação a ser sacerdote, padre. E eu começo a minha reflexão com uma pergunta: quem é o padre? Como que poderíamos definir a vida e a missão do padre? Eu me reporto a São Paulo. São Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 1, responde essa pergunta. E diz assim: o padre é o administrador dos mistérios de Deus. O padre não é um simples prestador de serviços religiosos. Ele é o administrador dos mistérios de Deus. Ou melhor, antes de administrar os mistérios de Deus, o padre é testemunha do mistério de Deus, homem do mistério. E justamente por isso o padre não administra tão somente os sacramentos, ele os vive. Antes de fazer pastoral, ele é pastor. A unção sacramental o atinge em seu ser e não apenas em seu fazer. Por isso, tudo no padre é sacerdotal. Toda a sua vida passa a ser permeada pelo mistério salvífico de Cristo, como bem expressa o próprio rito de ordenação sacerdotal, quando se diz assim ao sacerdote: configura a tua vida ao mistério de Cristo, conforma a tua vida ao mistério de Cristo. Portanto, o padre é o homem do mistério, na genuína acepção do termo. Homem tomado pelo mistério, tomado pela presença de Deus, mas sem deixar de ser humano. São Paulo expressou muito bem essa realidade quando escreveu à comunidade de Corinto, segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 7. Nós, sacerdotes, carregamos este tesouro, a graça da ordenação, em vasos de barro. Somos humanos, somos frágeis. Apesar das fragilidades comuns a todas as pessoas, o padre é revestido de uma graça especial que o capacita a ser um educador da fé, homem que leva as pessoas até Deus. É a principal missão do sacerdote, homem que leva as pessoas até Deus. Nesse sentido, o padre lembra Moisés aos pés do Monte Sinai, quando fez o povo sair do acampamento para ir ao encontro de Deus. Livro do Êxodo, capítulo 19, versículo 17. E é isso que o povo espera de um padre, um homem que o acolha bem, que o escute com gosto, mas também, e sobretudo, um homem que o ajuda a encontrar Deus e chegar até Ele. A semelhança de João Batista, que levou seus discípulos até Cristo. Vive o mistério que é colocado em tuas mãos. É esta interpelação que a igreja dirige ao padre no rito da ordenação, no momento que lhe são entregues o pão e o vinho para o sacrifício eucarístico. Esta frase jamais pode ser esquecida ou negligenciada por nós, sacerdotes. Ela resume a nossa identidade, homem do mistério de Deus. E aproveito esta oportunidade para relembrar um dos grandes ensinamentos da Conferência Episcopal de Puebla, no México, em 1979. A homilia do Papa São João Paulo II, ele diz assim: o presbítero é um homem de Deus, todavia só lhe é dado ser profeta na medida em que tenha feito a experiência do Deus vivo. Só esta experiência o fará portador de uma palavra poderosa para transformar a vida pessoal e social das pessoas. O padre é homem de Deus, porém só lhe é dado ser profeta
na medida em que tenha feito a experiência do Deus vivo, porque só essa experiência o fará portador de uma palavra poderosa para transformar a vida pessoal e social das pessoas. Homem do mistério, isto é testemunha. Antes de falar e anunciar, experimenta em si próprio o mistério do Deus vivo. E é esta experiência que deve ser comunicada e compartilhada com o povo. Homem do mistério que administra os mistérios de Deus, isto é, que administra as graças de Deus em favor de seu povo. Por isso que as mãos dos sacerdotes são ungidas. Por essas mãos passam a graça de Deus. O padre, à semelhança de Cristo, ensina, santifica e conduz sua comunidade para Deus. Conduz seu povo para Deus construindo pontes. É o homem que constrói pontes, não muros, mas pontes, vencendo as contendas, as rixas. O padre é o homem da comunhão, que sabe mediar conflitos e articular as diferenças, a fim de levar as diversas posições à reconciliação. Homem da reconciliação. Homem que sabe discernir e incentivar os dons que o Espírito Santo concede a uma comunidade. O padre é um animador de carismas. É ele que reconhece os carismas. Conceder o carisma é dom do Espírito Santo. O que o padre faz é promover e coordenar os carismas de forma harmônica, de tal forma que cada fiel participe da comunidade, assumindo sua cidadania eclesial, como pessoa adulta e madura na fé. Administra os mistérios de Deus quando também ensina a palavra ao seu povo, quando acredita na força da palavra, na ação invisível, mas eficaz da graça no coração humano. Aliás, é a palavra de Deus que convoca as pessoas a se reunirem em comunidade, constituindo assim a igreja. Anunciando a palavra, nós, padres, fazemos ao nosso modo o que fizeram os apóstolos, na expressão do grande Santo Agostinho. Santo Agostinho diz o seguinte: pregar a palavra de Deus e gerar igrejas. E o padre santifica o povo pela administração dos sacramentos, de um modo muito especial pela celebração da missa. Na celebração diária da Eucaristia, o padre configura cada vez mais sua vida ao mistério salvífico de Cristo. O antigo pensamento medieval diz o seguinte: sacerdote do Senhor, celebra a tua missa como se fosse a primeira, como se fosse a última missa da tua vida, como se fosse a única missa da tua vida. Ou seja, celebre bem. Celebrar bem a Eucaristia é ser bom administrador dos mistérios de Deus. Então, neste primeiro domingo de agosto, dia 1º de agosto de 2021, de modo especial, peço a todos vocês, rezem pelos padres de sua paróquia. Assim como também pelas vocações sacerdotais. Eu enviei para todas as paróquias a oração vocacional do primeiro ano vocacional do Brasil, 1983. E estou solicitando a todos os padres que rezem durante o mês de agosto, antes da bênção final, essa oração com o povo, a oração vocacional. Rezemos de um modo muito especial para que tenhamos bons padres e boas vocações na nossa diocese de Limeira. Enviai, Senhor, operários para a vossa messe, pois a messe é grande e os operários são poucos. Amém. A todos a minha bênção. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.